Os amigos dele o abandonaram por ser fraco, mas ele é um deus que esconde seu poder. Yogiri é uma criança estúpida, patética e perdedora, andando em um corredor cheio de cadáveres e balas voando em todas as direções. Ele anda em direção a uma câmera e pergunta onde está Sako, sua cuidadora. Ele continua caminhando em direção a uma sala, e a porta se abre de repente. Uma mulher está segurando uma arma enquanto mantém a Sako como refém. A Sako pergunta à mulher o que ela quer, mas a mulher diz para ela calar a boca. Yogiri corre feliz para dentro da sala, contente por encontrar a Sako. A mulher diz a Yogiri para não se mover, caso contrário, ela vai estourar os miolos de Asako. Asako reclama de estar machucada, e no segundo seguinte, algo acontece. Algumas ondas aparecem e a mulher cai morta no chão. Asako está confusa, mas Yogiri simplesmente a abraça e sorri enquanto diz que deveriam voltar. De repente, um Yogiri mais velho é acordado de seu sono por sua colega de classe, Tomochika, que parece estar em pânico. Ele abre os olhos perguntando quem ela é, mas rapidamente se lembra que ela é a garota com o nome estranho. Ele se lembra que antes de tirar um cochilo, eles estavam em uma excursão de classe e perguntou se já chegaram. No entanto, Tomochika responde que não chegaram e diz para ele acordar e ver o que está acontecendo. Yogiri olha ao redor e vê vários de seus colegas inertes em poças de molho. Ele percebe que um deles está perfurado por algo estranho e pergunta o que é. Ele decide olhar para fora do ônibus e percebe algo envolvendo-o. Ele acha que poderia ser uma cobra gigante ou um lagarto. Para descobrir, ele pega um microfone aleatório no chão e joga contra o cara perfurado. Acontece que os mortos não podem revidar. Mas a coisa que o perfurou começa a se mover. Yogiri volta sua atenção para fora do ônibus novamente e percebe que a coisa é um enorme wyvern. O monstro voa para cima e decide atacar o ônibus enquanto se prepara para lançar fogo. De repente, Tomochika o abraça em desespero. Esse momento reseta o cérebro de Yogiri. A sensação de uma garota cheia de trama segurando seu braço muda sua mente. Ele foca somente em abrir uma porta e diz uma palavra. Morra. No segundo seguinte, o wyvern desaba subitamente no chão. Yogiri diz a Tomochika que estão seguros, mas ela está confusa e pergunta o que está acontecendo. Yogiri pega seu console enquanto diz para ela se acalmar e contar o que aconteceu. Ele começou a jogar um videogame, mas ela ficou brava, mencionando que não era hora para jogar. Depois de assisti-lo jogar por um tempo, ela simplesmente diz que ele é péssimo em videogames e começa a dar dicas. Mas rapidamente percebe a situação deles e diz que não é hora. Ele pergunta se ela está se sentindo melhor e ela confirma. Ele diz para ela começar a explicar como eles chegaram a essa situação. Tomochika revela que o ônibus deles estava dirigindo casualmente pela noite. No entanto, após passarem por um túnel, encontraram-se neste campo estranho. Todos ficaram confusos, e ela até perguntou ao amigo se o exterior era sempre assim. No entanto, sua amiga não conseguiu responder. De repente, uma garota entrou no ônibus e cumprimentou todos dentro. Ela se apresentou como Shion, a neta do grande sábio. O professor deles levantou para reclamar, mas a garota simplesmente fez sua cabeça desaparecer. A garota então agiu como se nada tivesse acontecido, dizendo às crianças para se acalmarem e prestarem atenção sem fazerem nada estúpido. Todos congelaram de choque enquanto a garota lhes dizia para não a irritarem, caso contrário, todos teriam o mesmo destino. Ela explicou que seu nível de poder é 530 mil. Em seguida, ela estala a cabeça do motorista, mencionando que era uma piada e esperava que eles rissem. Ela sabe que isso não é justo, mas é assim que funciona em um mundo diferente. Ela decide então explicar tudo isso aos alunos. Ela convocou todos aqui porque está procurando candidatos a sábio. Ela revela que este mundo é governado por sábios e que o número deles é bastante baixo. Portanto, ela os convocou como uma maneira de conseguir novo pessoal. Ela aponta a mão para frente enquanto lança alguma magia. Tomochika pensou que todos seriam atingidos e fechou os olhos. Mas quando os abriu, viu vários estudantes brilhando. No entanto, ela foi uma das poucas que não brilhou. Shion então revela que instalou a versão Battle Song em todos os alunos que estavam brilhando e eles devem ver alguns logos na tela. Tomochika está confusa e pergunta à amiga se consegue ver alguma coisa. Sua amiga usa os dedos para tocar o ar, explicando que vê algumas letras coloridas dizendo status. Shion então revela que este sistema só pode ser usado neste mundo, e é chamado de dom. E todos devem usá-lo para tentar se tornar sábios dentro do próximo mês. Tomochika levanta a mão para fazer uma pergunta. Ela afirma que não brilhou nem viu nenhum dos logotipos. Shion simplesmente responde que algumas pessoas não são compatíveis e que ela deve lidar com isso. Tomochika fica chocada, especialmente quando Shion revela que se ninguém se tornar um sábio, todos eles se tornarão gado para produzir energia mágica. Shion então explica que a primeira missão deles começará em 1 hora e que eles devem tentar não serem eliminados imediatamente. Ela então se afasta e Tomochika senta-se revelando que não entende nada. Sua amiga menciona que há alguns detalhes sobre a missão na tela. Acontece que o trabalho deles é escapar do dragão que está vindo.
Tomotika não acredita que algo assim exista. No entanto, Yasaki, um dos rapazes, tenta agir como um líder. Ele afirma que eles devem tentar cumprir a missão e que todos precisam trabalhar juntos, e por isso, precisam discutir suas forças e fraquezas. Todos escrevem seus nomes e estatísticas em pedaços de papel, mas Tomotika percebe que há 4 estudantes, incluindo ela, que não brilharam. No entanto, um deles é Yogiri, que está dormindo porque quem se importa. Todos reclamam do tempo de sono despreocupado dele, até que percebem que todos os outros estão saindo do ônibus. Eles também decidem sair, mas Tomotika fica para trás para acordar Yogiri. A outra garota tenta convencê-la a deixá-lo para trás, mas de repente elas ouvem 2 caras discutindo. Acontece que Yasaki não permitirá que os 4 vão com eles. O delinquente reclama, mas Yasaki manda ele calar a boca porque sua classe é o general. Ele decide se tornar um babaca, quebrando as cadeiras do ônibus, e explica que esse é o poder de um gift. Ele está apenas no nível 1, mas é muito mais forte do que aqueles 4 humanos plebeus. A outra garota diz a Yasaki que, se ele é forte, eles deveriam protegê-los. No entanto, Yasaki responde que isso faz parte do plano. Todos estão confusos, e ele diz a garota ao seu lado para usar o dom dele. Ela ativa sua habilidade de charme, que não afeta ninguém. Yasaki se afasta, explicando que essa habilidade a torna popular entre monstros. Em resumo, há um dragão nas proximidades, e ao usar essa habilidade neles, o dragão os atacará, dando uma chance para o resto escapar. E essa foi uma decisão que todos com presentes tomaram. Tomotika não pode acreditar que sua amiga a trairia, mas Yasaki revela que ela realmente o fez. Mas Tomotika sabe que Yasuke deve tê-la forçado. Yasaki então sai e tranca a porta. Eles tentam abri-la por um tempo, quando de repente ouvem um barulho lá fora. Tomotika pensa que é um dragão, quando de repente algo se choca contra o ônibus. Um cara se apavora e Tomotika nota que o outro foi levado. Após explicar tudo, Yogiri percebe que há um grande problema. Ele não tem como recarregar seu console neste mundo. Então ele se levanta, mencionando que, de acordo com Yasaki, agora é seguro lá fora. Tomotika pergunta se Yogiri fez algo, mas ele responde que o dragão caiu no chão e morreu. Ela sabe que é uma vida, mas eles decidem sair pela janela. Ao verificar os arredores, Yogiri percebe que podem ir para as colinas, cidade ou floresta. Tomotika então aponta que algo está voando no céu. Depois de observar, ela percebe que são 3 dos colegas de classe deles. Yogiri fica impressionado com sua visão de longo alcance e pergunta se deve matá-los. Ela pergunta o que há de errado com a mente dele, mas Yogiri simplesmente responde que eles os deixaram para morrer. Tomotika diz que ele não deveria falar em matá-los. Yogiri responde que eles poderiam ser hostis a eles. Ela está confusa, mas os caras começam a se aproximar, também confusos porque o dragão está morto. Um deles percebe que Tomotika ainda está viva e se queixa de que estava planejando transformar o cadáver dela em um zumbi para que ele pudesse enlouquecer. Sim, esse tipo de selvageria. Os caras conversam entre si, reclamando que transformar um cadáver em zumbi e usá-la é estranho. Ao ouvir essas palavras, Tomotika percebe que eles claramente não podem ser amigos. De repente, um dos caras lança uma enorme bola de fogo que quase acerta Tomotika. Os caras continuam conversando entre si sobre como poderiam aperfeiçoar sua magia e como um deles é um curandeiro, o outro um herói e o último um necromante. O cara que lançou a bola de fogo então diz a Tomotika para vir para o lado dele sem resistir. Ela está confusa com o pedido dele, mas os 3 simplesmente revelam que querem passar o tempo se divertindo com ela. Tomotika percebe que todos estão atrás de seu corpo. Yogiri está impressionado que ela tenha coragem de dizer isso nessa situação. O cara necromante reclama que ela e Yogiri parecem próximos demais, mas Yogiri simplesmente diz que vai gerenciar até a conversa. Ele aponta para o cara do fogo e diz para morrer. Os outros 2 riem, mas ficam chocados ao ver o cara abraçar o chão aleatoriamente. Perguntam o que aconteceu e Yogiri responde que simplesmente ordenou que ele morresse. Ele diz para não se mexerem, mas o necromante tenta verificar o amigo. Yogiri diz a ele para morrer também. Só resta o Fatsu, e Yogiri diz que se ele se mover, morrerá. Yogiri promete explicar sua habilidade e diz a Fatsu para verificar se os outros 2 estão realmente mortos. Fatsu obedece e usa sua habilidade de cura, mencionando que pode curar qualquer coisa num instante. No entanto, seus amigos não se movem. Tomotika percebe que foi Yogiri quem matou o dragão, mas ele simplesmente não quis explicar o que aconteceu. Ela fica irritada com essas palavras, mas Yogiri explica que Fatsu é burro, então ele precisa explicar em detalhes para ele em vez de para ela. Fatsu reclama que Yogiri foi longe demais, mas nosso rapaz simplesmente explica que só fez isso porque eles tentaram atacá-lo. Ele então explica que sua habilidade se chama morte instantânea para qualquer alvo. Na verdade, ele não precisa dizer às pessoas para morrerem, ele só precisa pensar nisso. Fatsu diz que isso é impossível, mas Yogiri adoraria testar a teoria. Fatsu aceita a derrota e tenta se aproximar de Yogiri fingindo estar com medo. Mas ele está se preparando para atacá-lo com um ataque mágico. No entanto, Yogiri simplesmente diz a ele para parar.
Fatsu está confuso, e Yogiri explica que ele também tem uma habilidade que permite saber se alguém tem a intenção de matá-lo ou não. E para piorar, ele pode combinar as duas habilidades. Em resumo, ele não precisa saber quem está tentando matá-lo. Fatsu desiste em lágrimas e Yogiri pergunta por que eles são tão convencidos tão cedo após adquirirem essas habilidades. Fatsu então revela que esta é a segunda vez que os três vieram a este mundo. Eles derrotaram o mundo demoníaco e retornaram ao seu mundo. Yogiri pergunta a Tomochika se os três perderam alguma aula, e ela responde que não. Fatsu revela que quando voltaram para casa, apenas algumas horas haviam passado. Yogiri decide matá-lo, mas Fatsu pede a Tomochika para ajudá-lo. Tomochika responde que está viva apenas porque Yogiri a salvou, portanto, ele deve lidar com isso. Gorducho a chama de fria e puxa um item, prometendo que se ela o colocar nele, ela se tornará sua serva. Em suma, é um colar de escravo, e ele coloca em si mesmo. Ele age como um pervertido enquanto caminha em direção a ela, mas ela diz para ele parar. O colar começa a estrangulá-lo e ela pergunta se há uma maneira de parar de ser a mestre dele. Fatsu obedece à ordem, mencionando que ela pode transferi-lo para outra pessoa. Ela faz isso transferindo para Yogiri, que decide não matá-lo. Em vez disso, Fatsu deve ir para a floresta cheia de monstros e esperar lá. Mas antes de partir, Fatsu deve deixar todos os seus itens e nunca contar a ninguém sobre Yogiri e Tomochika. Fatsu obedece às ordens e Tomochika pergunta se isso está certo. Yogiri responde que Fatsu sempre os trairá, portanto é melhor assim. Ela então pergunta se ele não desconfia que ela possa entregá-lo. Yogiri simplesmente responde que é o que é. Afinal, ele foi quem decidiu protegê-la. Ela cora, mencionando que não sabe como responder e que nunca falaram muito antes. Ela pergunta por que ele decidiu protegê-la. Yogiri inicialmente responde que não sabe por quê, mas após a insistência de Tomochika, ele admite que foi tudo por causa de seu enredo suave e suculento desenvolvido. Ela cora e fica irritada, reclamando que os homens são todos iguais. Enquanto isso, Shion está na cama fazendo seja lá o que for. Um cara vem fazer um relatório mencionando que a primeira missão foi concluída com 4 baixas, 2 sem habilidade e 2 de nível S. Ele menciona que os de nível S morreram instantaneamente sem aviso e acha que é uma magia de morte instantânea. No entanto, ela retorna à possibilidade e volta para a cama. Yogiri e Tomochika conseguiram chegar à cidade próxima. Tomochika está feliz com isso, mas Yogiri está se sentindo sonolento. Eles percebem os guardas fechando o portão e correm para eles. No entanto, eles não conseguem entender o que os guardas estão dizendo. Ainda assim, eles ordenam que esperem até chamarem o senhor deles. O senhor aparece, mencionando que essa situação é irritante e pergunta se eles se separaram dos caras que vieram ao meio-dia. Tomochika fica feliz, pois o cara pode falar japonês. No entanto, Yogiri simplesmente pergunta se o cara pode deixá-los entrar, pois estão tentando alcançar seus colegas. O cara fica irritado, mencionando que geralmente as pessoas precisam pagar para entrar. No entanto, ele tem ordens de não atrapalhar os candidatos a sábio. Yogiri então comenta sobre seus colegas falando sobre ir para a capital e como eles podem chegar lá. No entanto, essa cara feia simplesmente diz que não vai atrapalhar nem ajudá-los em nada. Yogiri agradece mesmo assim e decide ir embora. No entanto, esse sujeito de cara assustadora diz que quer que Tomochika passe a noite em sua casa. Ela imediatamente o rejeita e puxa Yogiri enquanto se afasta. Ao entrar na cidade, Yogiri pergunta por que ela correu. Ela responde que estava com medo de que Yogiri fosse matá-lo. Yogiri fica confuso e pergunta se ela acha que ele é um serial killer. No entanto, ela responde que está surpreendida por ele não ter percebido isso. Ao olhar em volta, Tomochika fica animada porque parece uma cidade de fantasia cheia de seres bestiais. Uma raposa chamada Miraiu então se aproxima deles, perguntando se são candidatos a sábio. Ela pergunta se estão perdidos, pois parece que é a primeira vez deles na cidade. Tomochika fica animada ao ver algumas orelhas de gato, mas Yogiri pergunta o que ela quer. A menina gato explica que quer ajudá-los de graça. Os dois ficam confusos e perguntam por que ela faria isso. Miraiu explica que quer se dar bem com os garotos candidatos a sábio por 2 motivos. Primeiro, eles têm um futuro garantido e segundo, são fáceis de seduzir. Tomochika acha que essa garota não tem salvação, mas Miraiu responde que não quer seduzir o namorado dela. Ela acredita que o segredo para construir um ótimo relacionamento vem da amizade. Tomochika explica que eles não são um casal, mas Yogiri quer saber a opinião dela sobre a situação deles. Ela responde que quer dar uma olhada na cidade antes de escurecer. Como esse é o objetivo dela, Yogiri pede a Miraiu que os mostre a cidade. Após a maratona de compras de Tomochika, ela revela que nunca esperava usar esse novo tipo de roupa tão casualmente. No entanto, ela está tão cega que não percebe que eles estão atualmente cercados. Yogiri revela que esperava acabar nessa situação. Tomochika pede desculpas, mencionando que queria seguir Miraiu porque ela parecia gentil. Os bandidos começam suas ameaças, mas Yogiri protege a garota enquanto pergunta se eles querem dinheiro.
Os bandidos revelam que querem dinheiro, mas o objetivo principal é capturar candidatos a sábios sem talento. Ele explica que aqueles que possuem dons geralmente causam estragos na cidade. Todos os odeiam, mas não podem fazer nada contra eles. No entanto, os candidatos a sábio que não têm dons são perfeitos para espancar e vender. Tomotika começa a surtar, mas o nosso Sigma Yogiri continua tranquilo. Ele responde que entende o acordo, mas pede permissão para matar os bandidos. Os bandidos zombam, explicando que serão eles que vão matá-los. Tomotika tenta avisar Miraiu, explicando que Yogiri é realmente forte apesar de sua aparência. No entanto, essa garota estúpida pensa que isso é tudo blefe, porque duas pessoas sem um dom de sábio são tão inúteis quanto você na vida real. Ainda assim, Yogiri puxa seu caderno de mortes verbal e ordena que todos atrás dele morram. Em um instante, todos caem. O resto dos bandidos fica confuso, mas Yogiri continua sua tarefa, ordenando que o sujeito leopardo morra pela metade. No entanto, o cara desaba, e Yogiri percebe que é impossível estar meio morto. Ele decide tentar algo novo e aponta para o tornozelo do KFC, ordenando que morra. O cara desaba, mas Yogiri acha que isso foi um erro. Ele aponta para o ombro desse cara urso e ordena que morra. O cara vai para o próximo mundo também, e Tomotika diz que Yogiri é tão severo. Ele revela que tentou pegar leve com eles e ordena que os olhos desse cachorro morram. O cara fica cego, chocando a todos. Yogiri continua seu ataque, forçando Miraiu a perguntar quem ele é. Yogiri não responde, pensando que não é eficiente matar partes individuais do corpo. Miraiu tenta bancar a vítima, pedindo ajuda, pois seus irmãos mais novos estão esperando que ela volte para casa. Ainda assim, Yogiri simplesmente responde que isso não é motivo para roubar e matar pessoas. O último cara pergunta se ele não é sem talento, mas Yogiri aponta o dedo para eles e diz para morrerem. No entanto, não funciona. Eles ainda estão vivos e tentam fugir. Tomotika pergunta se ele está deixando-os ir, mas Yogiri responde que não. Ele simplesmente adiou sua ordem. Os dois bandidos conseguem se esconder, mas a morte é ativada. Yogiri diz a Tomotika que é hora de ir embora, mas são parados por alguns guardas que querem saber sobre a situação. Yogiri mente e explica que se perderam e encontraram todos mortos no chão. Um dos guardas revela que é uma mentira porque ela viu todos caírem do nada quando estavam prestes a atacar os dois. Tomotika fica irritada porque isso claramente significa que os guardas estavam observando, mas não os ajudaram. A guarda explica que eles queriam destruir o apoiador dos bandidos também. Yogiri entende que os guardas queriam deixá-los ser vendidos e depois rastrear as pessoas que os compraram. A guarda confirma e diz que Yogiri não pode fazer nada contra eles porque estão protegidos contra habilidades. No entanto, um dos guardas usa sua habilidade de avaliação e revela que nem Yogiri nem Tomotika têm habilidades. A garota fica chocada, mas isso claramente significa que eles não podem fazer nada contra os dois porque não têm poderes. O rapaz pede desculpas porque o capitão dele é tão rude quanto uma Karen qualquer, mas Yogiri não se importa. Ele pergunta ao cara se ele conhece um lugar onde eles possam passar a noite. Eles os levam a uma grande mansão pousada, o que surpreende Tomotika, pois ela pensa que é um castelo. Yogiri pergunta se ela está bem em compartilhar um quarto com ele para economizar dinheiro, mas ela fica envergonhada com a ideia. Então ele decide pedir quartos um ao lado do outro. Ao entrar no quarto, Tomotika fica feliz porque é grande, mas questiona as verdadeiras intenções de Yogiri quando ele perguntou se ela queria compartilhar um quarto. Ela então pensa na situação atual e se pergunta se ele gosta dela. No entanto, ela rapidamente se lembra de que tudo o que ele se importa é com seu enredo suculento e fofo. De repente, ela olha para a frente e vê um espírito no ar. Ela nota como ele se parece com sua irmã mais velha e pergunta como entrou neste mundo. No entanto, o espírito diz que são diferentes e se apresenta como Mokomoko, sua ancestral e espírito guardião. Tomotika está confusa sobre a última parte, e o espírito revela que apareceu para ajudá-la nesta emergência. Tomotika pergunta por que agora e não antes. No entanto, o espírito revela que tinha medo que Yogiri pudesse apagá-la. Tomotika fica surpresa que a habilidade dele funcione em espíritos. O espírito implora a Tomotika para falar com ele sobre ela, assim ele não vai machucá-la. Ela aceita e pergunta sobre o espírito vir aqui para ajudá-la. Em resumo, o espírito revela que pode protegê-la de tudo, exceto ataques físicos. Ela também revela a razão pela qual Tomotika não tem um dom, é porque ela a protegeu. Tomotika fica irritada e pergunta por quê, mas o espírito revela que era perigoso. O espírito então revela que os dons têm vantagens. No entanto, eles também permitem que Sion controle sua vida. Tomotika, os outros três, também estavam sendo protegidos por espíritos, mas seu ancestral não sabe disso. Ainda assim, o espírito está feliz porque finalmente tem uma sucessora para sua escola de arquearia. No entanto, Tomotika ignora sua menção de que quer voltar para o seu mundo, mas por enquanto só pode confiar em Yogiri. O espírito fica animado, mencionando que essa é a razão para lhe ensinar as verdadeiras artes marciais. Na manhã seguinte, Yogiri nota que ela parece cansada.
Ela revela que é tudo devido aos eventos recentes e pergunta se eles vão se juntar aos outros. Yogiri explica que encontrou Celestina, uma das funcionárias da pousada, e pediu para ela procurar a localização dos outros, preparar a tradução de idiomas e alguns itens de ocultação. Além disso, Celestina criou algo que permitirá que ele carregue seu console. Celestina entrega a eles alguns bilhetes para sair da cidade, e Yogiri pede a ela para guardar todos os itens que ele possui. Os dois partem mais tarde em um trem, e o ancestral de Tomotika ainda está com medo de Yogiri. Tomotika pergunta se ele pode ver seu ancestral, ao que ele revela que só a viu a partir do momento em que Tomotika falou sobre isso. Tomotika então se senta ao lado dele e pergunta se eles conseguirão encontrar seus colegas. Yogiri responde que, de acordo com Celestina, seus companheiros deveriam estar se movendo em torno da Floresta Primeva para treinar. De repente, ele se vira para ela e a empurra para baixo. Uma enorme explosão leva o teto pelos ares, confundindo-a. Enquanto isso, na cidade anterior, os guardas estão tentando interrogar o cão que foi cegado por Yogiri. O sujeito não fala, e eles explicam que magia de cura não funciona. Uma sábia chamada Lain acha isso interessante e arranca um dos olhos do cão. Ela lança sua magia de cura para reconstruir o olho inteiro, mas o cão ainda não consegue ver. Ela acha isso mais interessante e decide se revelar como uma vampira. Ela morde o cara para transformá-lo e aumentar suas habilidades e curá-lo. Mas o cara continua cego. De repente, o prédio começa a tremer e um cara conhecido como o Herói aparece dentro. O Herói ataca Lain com vários golpes, mas ela só reclama que gosta do vestido dela. Os guardas ficam confusos porque ela não sofreu dano, mas na verdade ela apenas se curou instantaneamente. O Herói joga sua espada no chão e Lain pergunta por que ele está atacando-a quando deveria estar lidando com o Senhor Demônio. O Herói a chama de tirana e se prepara para um ataque. Ele explode todo o edifício e fica feliz por finalmente ter conseguido matar um sábio por Ariel. No entanto, Lain ainda está viva e pergunta se Ariel é sua amante. O Herói fica chocado e não consegue acreditar que Lain conseguiu evitar o ataque. Lain, no entanto, explica que não se moveu porque não pode morrer. O Herói fica confuso porque seu ataque deveria tê-la eliminado, mas ela apenas acha que seria ótimo se isso fosse possível. No final, o Herói implora para ser morto, mas ela simplesmente o joga do prédio. De volta ao trem, uma mensagem ordena que os passageiros permaneçam no local, pois há um sábio lutando contra um agressor. Yogiri acha que estão seguros já que ninguém está atrás deles, mas Tomotika não sabe o que está acontecendo. Eles olham ao redor e veem um enorme robô mecha, que Yogiri percebe ser o agressor. Tomotika usa sua visão incrível para dizer a ele que o sábio está flutuando. O sábio lança vários ataques ao robô, mas sua batalha está bastante equilibrada. Destruir montanhas durante lutas é algo bem comum. Tomotika pergunta se Yogiri pode se livrar deles também, mas ele pergunta por que ele deveria fazer isso. Ela afirma que eles estão a caminho, mas Yogiri explica que isso é estúpido porque ele poderia usar essa mesma razão para matar todo mundo que passa na frente dele. Ela tenta explicar que eles poderiam ter morrido agora mesmo, mas Yogiri diz que eles não estão sendo alvos. Ele revela que tem algumas regras para usar seu poder. Caso contrário, ele simplesmente mataria todos que o irritam. Ela se desculpa por ser ingênua quando de repente há um grande ataque vindo em sua direção. Felizmente, o robô recebe o ataque. O sábio reclama que o robô está se movendo e ataca com um enorme feitiço de gelo. Os passageiros ficam congelados, mas Yogiri consegue proteger Tomotika. Tomotika chama o sábio de cruel, mas ele fica irritado. Yogiri pergunta por que ele os atacou, mas o sábio diz para ele se ajoelhar e louvá-lo como um cão. Ele começa a insultar Yogiri, mas Yogiri o insulta de volta e pensa em matá-lo. O sábio cai de cara no chão e Tomotika pergunta se ele fez isso. Ele simplesmente responde que tinha uma razão boa o suficiente para fazê-lo. O robô se aproxima deles, mas revela que não tem intenção de lutar. O robô quer negociar com Yogiri, prometendo lhe dar qualquer coisa que ele deseje. Tomotika percebe que o robô tem medo de Yogiri, mas nosso garoto pergunta se há uma forma de voltar para o mundo deles. O robô menciona que conhece uma forma de voltar para o mundo de onde ele veio, não de onde eles vieram. Yogiri pergunta se o robô pode levá-los até lá, mas o robô recusa porque sua existência inteira não está neste mundo. Além disso, o robô se recusa a levar alguém tão perigoso quanto Yogiri para o seu mundo. Ele então explica que este mundo está em um dos níveis mais baixos e subir requer uma quantidade enorme de energia e as coordenadas certas. Yogiri então pede ao robô para lhe dar conselhos sobre como encontrar a energia e as coordenadas para retornar ao seu mundo. Ele então pergunta se Tomotika quer alguma coisa, mas seu espírito interrompe. Mais tarde naquele dia, os guardas descobrem o sábio que foi derrotado por Yogiai. Sion também descobre sobre eles enquanto conversa com Lain, e acha curioso que eles tenham conseguido matar um sábio. Lain está interessada na habilidade de morte instantânea de Yogiri, mas Sion revela que o sábio supostamente tem resistência à morte instantânea. Sion então vai embora e Lain diz ao seu subordinado para ir à cidade de Hanabusa e descobrir sobre Yogiri e Tomotika.
Enquanto isso, os dois descansam à noite na floresta, onde o ancestral de Tomotika revela que transformou sua roupa íntima em uma katana.